Valad. Bem-vindos ao Holograma Histórico, episódio 41, Gado Humano, os Senhores do Sangue e o Silêncio das Estrelas. Este episódio não é uma teoria, é uma investigação profunda sobre o que pode estar por trás dos desaparecimentos em massa, dos rituais ocultos e da estrutura silenciosa que governa o mundo moderno. Falaremos sobre o sangue como tecnologia, o corpo como prisão energética e a Terra como um ponto cego na cartografia das civilizações cósmicas. Se é a sua primeira vez aqui, inscreva-se no canal e ative o sino, para que você não perca os próximos episódios. Deixe o seu like agora mesmo, isso ajuda imensamente o alcance do canal. E escreva um comentário, qualquer comentário. Sua dúvida, sua opinião, até um simples aqui. Tudo isso fortalece a visibilidade do conteúdo. Este episódio faz parte de uma série contínua. Você pode acompanhar toda a sequência desde o início, com os episódios organizados na ordem correta. O link da playlist oficial está na descrição deste vídeo. Agora, prepare-se, porque o que você vai ouvir não foi feito para te entreter. Foi feito para te acordar. Capítulo 1. O Rebanho Invisível. Vivemos nossas vidas como se fôssemos protagonistas de um roteiro escrito por nossas próprias mãos. Trabalhamos, amamos, sofremos, sonhamos, nos apegamos a uma ideia reconfortante, de que temos controle, de que somos livres, de que pertencemos a um mundo racional. Mas e se tudo isso não passar de uma ilusão cuidadosamente arquitetada? E se o que chamamos de realidade for, na verdade, uma fazenda, e nós, os animais conscientes que acreditam estar no topo da cadeia? Um rebanho altamente sofisticado, mantido não por cercas físicas, mas por limites mentais, emocionais e sensoriais. Todos os anos, milhares de pessoas desaparecem. Algumas são encontradas. Muitas, jamais. Só nos Estados Unidos são mais de 600 mil registros por ano. Agora pense globalmente. Estamos falando de milhões de vidas evaporadas, sem rastros, sem testemunhas, sem explicações plausíveis. A maioria das pessoas ignora esse dado. O cérebro humano se protege daquilo que não consegue processar. Dizemos, foram raptadas, foram sequestradas, fugiram. Mas não conseguimos sustentar a pergunta essencial: para onde, de fato, essas pessoas estão indo? Há quem culpe o tráfico humano. Outros falam de rituais obscuros, consumo de órgãos, escravidão moderna. Mas existe uma vertente mais antiga, mais profunda, mais aterradora. Uma teoria que nos transporta para além do campo humano. Uma hipótese sussurrada por textos sumérios, lendas antigas e fragmentos de registros proibidos. O contato silencioso com entidades que nunca nos deixaram. Essas entidades não fazem barulho. Elas não aterrissam em praças públicas nem aparecem em noticiários. Elas agem nas sombras, colhendo vidas como se colhem frutos em uma plantação. Mas sua fome não é por alimento biológico comum. É uma fome espiritual. Uma sede que só pode ser saciada por sangue, dor, medo, energia vital. Os sumérios os chamavam de Anunnaki, aqueles que vieram do céu para a terra. Mas nem todos os Anunnaki desejavam civilizar ou educar. Entre eles havia uma vertente rebelde, predadora, desviante dos desígnios originais. Seres que não queriam ensinar, queriam consumir. Ao longo da história, marcas foram deixadas como pegadas em pedra quente, pinturas rupestres de sacrifícios, textos bíblicos com holocaustos humanos em honra aos deuses, figuras aladas pairando sobre multidões em pânico, ídolos com olhos vazados e bocas sedentas adornando templos subterrâneos. Esses não são simples mitos. São memórias codificadas, advertências transformadas em lendas. A grande tragédia é que o rebanho não percebe a cerca.
a grande astúcia dos pastores é o silêncio, porque enquanto olhamos para a tela do celular, eles colhem. Enquanto brigamos por política, eles colhem. Enquanto fingimos estar acordados, eles se alimentam. Eles sempre estiveram aqui. Eles nunca foram embora. E talvez eles nunca tenham parado de se banquetear. Capítulo 2. A colheita silenciosa. Nos cantos mais obscuros da história existem lacunas, fragmentos de passado que resistem às explicações convencionais. Civilizações inteiras desaparecem. Aldeias são deixadas com a comida ainda sobre a mesa. Povos se evaporam do mapa sem deixar rastros, como se tivessem sido colhidos. Dos Andes à Suméria, da Mesopotâmia ao Saara, há registros de cidades abandonadas da noite para o dia, sem sinais de guerra, sem doenças, sem fome. Apenas silêncio. Um silêncio desconfortável, como o vazio deixado por algo que veio, levou e partiu. Durante guerras, desastres naturais, crises e apagões, o número de desaparecimentos aumenta. Pessoas que somem sem deixar pegadas, documentos ou sinais de vida. E o mais assustador não é a ausência, é o silêncio institucional, o silêncio cultural, o silêncio das autoridades, da mídia, da ciência. Quase ninguém fala sobre isso, mas os povos antigos falavam, e falavam com pavor. Entre os maias, astecas, egípcios, fenícios, druidas e até tribos isoladas da Oceania, havia uma tradição comum: a época da colheita, o momento em que os deuses retornavam do céu, não para ensinar, mas para exigir. No Antigo Egito, eram realizados rituais de sangue em honra aos Shemsu-Hor, os misteriosos seguidores de Horus. Alguns acreditam que esses seres não eram humanos, e os rituais que os reverenciavam envolviam sangue real, corpos reais, vida humana como oferenda. Nas Américas, os astecas ergueram pirâmides não para morar ou observar estrelas, mas para sacrificar. Milhares de pessoas foram oferecidas com o peito aberto, o coração ainda pulsando, erguido ao céu. Tudo isso em honra a entidades que, segundo eles, vinham de cima e retornariam exigindo seu pagamento. Mas isso não foi exclusivo das Américas. Culturas que nunca tiveram contato entre si, em continentes separados por oceanos e milênios, descrevem os mesmos rituais, os mesmos medos, os mesmos deuses com asas, olhos brilhantes e fome insaciável. Não se tratava de superstição. Era uma memória coletiva de submissão ancestral. Uma lembrança codificada em símbolos, mitos e cerimônias, passada de geração em geração como um aviso. A pergunta que atravessa o tempo é: quem eram esses seres? E por que exigiam sangue humano? A resposta talvez esteja nas origens esquecidas da nossa própria criação. Segundo as tábuas sumérias, o ser humano foi gerado por um projeto genético liderado por Enki e Ninmah. Mas dentro desse projeto há uma anomalia, um elemento que os próprios deuses não possuíam. Uma centelha, uma carga energética desconhecida, misteriosa, pulsante. Algo que se manifestava apenas quando o humano era confrontado com dor, paixão, entrega, morte. O sangue humano, então, não era apenas fluido vital. Era veículo de energia psíquica e espiritual, um transmissor entre mundos, um código que só se revela na agonia da carne. E essa energia podia ser extraída, convertida, armazenada, consumida. Ao longo dos séculos, a colheita continuou, silenciosa, invisível, porém implacável. Porque nós não somos apenas matéria. Somos portadores de algo que os antigos chamavam de a dádiva roubada do céu. E aqueles que nos deram forma sabem exatamente onde encontrá-la. A extração não cessou. Ela apenas se refinou. E talvez esteja acontecendo agora, mais próxima do que imaginamos.
Capítulo 3. O tráfico das estrelas. Quando ouvimos a expressão tráfico humano, nossa mente logo se volta para redes criminosas, máfias, cartéis, homens perversos escondidos nas sombras das grandes cidades. Mas e se tudo isso for apenas a camada superficial de algo muito maior? E se o tráfico de pessoas não for apenas terrestre, mas interestelar? Centenas de milhares de relatos de abduções vêm sendo registrados desde o século XX, e todos seguem um mesmo padrão inquietante: luzes no céu, paralisia involuntária, desconexão do tempo, memórias apagadas, fragmentos de lembranças que emergem depois, imagens de bisturis, luzes brancas, salas frias, corpos flutuando, vozes sem som, máquinas que operam, sem mãos humanas. E, em muitos desses casos, há um detalhe que passa despercebido: a presença de tanques. Tanques com líquidos escuros, tanques com corpos humanos e outros que parecem humanos, mas não são. Em alguns desses relatos, o sangue é extraído. Em outros, órgãos inteiros desaparecem sem cicatriz. Em todos, uma constante: a ausência de controle, a sensação de que o corpo deixou de pertencer ao próprio indivíduo. Mas, e se isso não for apenas experiência clínica alienígena? E se for comércio, mercadoria? Relatórios desclassificados da CIA, como os projetos Stargate e MK-Ultra, somados a arquivos vazados da antiga KGB, apontam para uma verdade perturbadora: os governos das grandes potências sempre souberam. E mais, participaram. Nos bastidores da Guerra Fria, enquanto as nações fingiam disputar ideologias, o que estava em jogo era o controle sobre acordos secretos com entidades não humanas. Acordos que envolviam tecnologia avançada em troca de algo que só a Terra poderia oferecer: humanos. Não como cidadãos, mas como recursos. A lógica de uma fazenda interdimensional começa a se revelar. Nós somos a colheita. Somos levados, estudados, separados. Alguns retornam, outros nunca mais. E isso nos conecta diretamente aos textos antigos. No livro de Enoque, é dito que os anjos caídos tomaram mulheres humanas para si, gerando uma raça híbrida. Os nefilins, gigantes, criaturas de força e conhecimento. Essa história foi tratada como mito, como alegoria. Mas e se for um relato literal? E se essa linhagem híbrida ainda existir, ocultando-se entre elites, dinastias e linhagens de poder? Esses híbridos não vivem como nós. Eles não apenas andam entre os humanos, eles se alimentam da nossa existência. Sua sobrevivência depende da manutenção de um ecossistema onde o ser humano continue produzindo sofrimento, medo, dor e sangue. O tráfico, então, não é apenas físico, não é apenas de corpos, é um tráfico de essência, de frequência genética, de memória ancestral, de potencial divino que foi selado dentro de nós. E os verdadeiros compradores não estão neste planeta. Eles pairam acima de nós, entre dimensões, entre véus, entre frequências, colhendo aquilo que esquecemos que possuímos. Capítulo 4. O sangue como portal. Entre todas as substâncias do universo visível, nenhuma carrega tanto mistério quanto o sangue. Vermelho, quente, pulsante. Ele percorre nossos corpos como um rio invisível de vida. Mas por trás da função biológica, há algo muito mais antigo, mais profundo e mais cobiçado. A pergunta ecoa: por que o sangue? Por que, entre todos os elementos, ele é o escolhido em rituais, pactos e sacrifícios? Por que os antigos o consideravam sagrado? E por que os modernos ainda o desejam? Nos textos hebraicos, o sangue era chamado de nefesh, a substância da alma. Era proibido consumi-lo, pois nele residia a essência do ser vivo. Nos ritos egípcios, acreditava-se que o sangue de um ser puro poderia garantir
a vida após a morte, uma passagem para o Duat, o mundo dos mortos. E entre os sumérios havia um conhecimento mais avançado. O sangue carregava frequências que permitiam a comunicação com planos superiores, com entidades, com os próprios Anunnaki. É em uma dessas tábuas, atribuída a Enki, que lemos: "Misturei o sangue do Deus com a argila da terra." Essa frase é mais do que simbólica. Ela revela que o sangue foi o componente essencial na criação do ser humano. Foi o sangue que nos deu consciência. E segundo os textos mais ocultos, é o sangue que pode abrir portais. Sim, portais. Entre dimensões, entre planos existenciais, entre o visível e o que se esconde por trás do véu. Em muitas culturas, os rituais de sacrifício com sangue não eram apenas oferendas, eram ativadores dimensionais, portais de contato, momentos de intercessão onde o humano se conectava com o que está além. Hoje, esses rituais não desapareceram. Apenas foram velados, sofisticados, elitizados. Eles acontecem em mansões, templos subterrâneos, locais secretos protegidos por camadas de poder. A elite global mantém o segredo. Hollywood insinua, em filmes e videoclipes, através de símbolos, festas mascaradas, cenas de sangue ritualístico e linguagem esotérica, mas nunca revela. O sangue se tornou um contrato silencioso entre mundos, entre o físico e o etéreo, entre o humano e o predador. A ciência moderna estuda o sangue em busca de células-tronco, regeneração, longevidade. Mas os antigos já sabiam, o sangue é mais do que um fluido. É um transmissor espiritual, um carregador de alma, um código cósmico comprimido em matéria. E talvez, no fundo, seja por isso que ele é tão desejado. Porque não é apenas combustível, é uma chave capaz de abrir as portas do invisível, e uma vez abertas, nem sempre é possível fechá-las. Capítulo 5. A verdade sobre o adrenocromo. Durante anos, a simples menção ao adrenocromo foi tratada como delírio conspiratório, um exagero típico da internet profunda, uma lenda urbana costurada com fragmentos de filmes, teorias e fanatismo. Mas entre ruídos e mentiras, há sempre uma semente de verdade que insiste em não morrer. O adrenocromo é real. Quimicamente, é um composto resultante da oxidação da adrenalina, liberada pelo corpo humano em estados extremos de estresse, terror ou agonia. Seu efeito no cérebro e no corpo ainda é envolto em mistério, mas a ciência reconhece sua existência. Sim, pode ser extraído. Sim, pode ser sintetizado. Mas a questão que ninguém ousa fazer é: por que ele é tão desejado? Rumores persistentes afirmam que o adrenocromo, quando obtido de fontes humanas em estado de pânico agudo e depois purificado, torna-se uma substância com efeitos além da biologia. Aumenta a vitalidade, prolonga a juventude e, em certos casos, expande a percepção para planos dimensionais invisíveis. Um elixir proibido, cuja receita teria sido conhecida por ordens esotéricas desde a antiguidade. Os egípcios o chamavam de néctar de Ísis. Os alquimistas medievais o procuravam como o sangue de ouro. E entre os sumérios, os textos mais velados falavam de um fluido coletado da carne em desespero, usado para conectar os sacerdotes aos deuses estelares. Não se tratava de sacrifício no sentido religioso, não era adoração, era tecnologia energética primitiva. A dor extrema humana gerava uma frequência específica, o medo, o sofrimento, o desespero. Tudo isso criava uma descarga bioquímica de altíssima voltagem espiritual. E era essa substância que os rituais visavam capturar. Hoje, no mundo moderno, os rituais não desapareceram. Apenas foram digitalizados, higienizados, ocultos sob camadas de simbolismo, arte e elitismo,
festas secretas, cerimônias escondidas, símbolos estampados em capas de discos, filmes, videoclipes e logotipos de empresas globais. Tudo fala para quem sabe ouvir. Mas o mais perturbador não é o uso do adrenocromo como droga. É o que ele representa. O adrenocromo é o elo biológico entre o plano físico e o etéreo. É uma ponte entre dimensões, forjada pelo sofrimento humano. Um canal de acesso para entidades que não vibram em amor, mas em extração, domínio e fome energética. Por isso ele é ritualizado. Por isso ele é cultuado. Porque para certos grupos não se trata de vício, mas de sustento. Essas elites, conectadas a linhagens antigas e pactos esquecidos, continuam alimentando o sistema interdimensional da dor, para que os portais permaneçam abertos, para que os deuses possam atravessar, para que o tráfico energético continue. E no centro de tudo isso, estamos nós. O ser humano é o catalisador perfeito, criado com a mistura divina, portador de emoções profundas, incontroláveis e poderosas, capaz de gerar o combustível que nem mesmo os deuses conseguiram sintetizar. O consumo da agonia não é simbólico, não é teatral. É uma tecnologia espiritual, uma engenharia alimentar invisível. E o prato principal somos nós. Capítulo 6. As elites como sacerdotes, governos, artistas, magnatas, banqueiros. Eles estão nos palcos do mundo, sorrindo em campanhas, posando em tapetes vermelhos, ditando as narrativas que alimentam os noticiários. Mas por trás das cortinas iluminadas, no silêncio dos bastidores globais, eles assumem outro papel, o de sacerdotes de um culto antigo, mais antigo que qualquer religião oficial. A conexão entre poder e ritual não é nova. Na antiga Babilônia, os reis não governavam sozinhos. Estavam sempre cercados por sacerdotes ocultos, conselheiros que atuavam em nome dos deuses. A manutenção do trono dependia de sacrifícios regulares, de sangue e de submissão. Os pactos eram selados com sigilos, promessas de silêncio e derramamento de vida humana. O poder vinha dos deuses e o preço era pago com carne. Esse modelo jamais desapareceu, apenas mudou de forma. Hoje, o cenário é outro, mas os símbolos continuam os mesmos. Olhos únicos dentro de triângulos, máscaras ritualísticas em festas exclusivas, palavras em latim ecoando em discursos públicos, códigos visuais em filmes, clipes, desfiles e campanhas publicitárias. Esses elementos não são estéticos, são marcações cerimoniais, sinais de que o pacto permanece ativo e que as cerimônias continuam, longe dos olhos do público. As festas não são apenas luxuosas, são encenações reais para entidades invisíveis. Cultos performáticos, disfarçados de entretenimento. Celebrações sombrias que reencenam os ritos babilônicos com nova roupagem. Tudo é cuidadosamente ensaiado. A música, as luzes, os convidados, o silêncio. Porque tudo tem uma função litúrgica. Há relatos, ocultados, silenciados, ridicularizados, de desaparecimentos durante essas reuniões. Pessoas convidadas que nunca retornam. Figuras anônimas que entram, mas não saem. Bohemian Grove, com suas cerimônias à estátua do deus Moloque. Ilhas privadas longe dos radares, acessíveis apenas por jatos particulares e embarcações blindadas. Bunkers subterrâneos equipados com tecnologias médicas e estruturas ritualísticas. As investigações mais ousadas sempre tropeçam nos mesmos nomes, as mesmas famílias, as mesmas corporações, os mesmos símbolos. E ainda assim, o público ri, porque o sistema foi desenhado para fazer você rir. Rir daquilo que deveria causar pavor. A verdade é brutal. As elites não são os donos do mundo, são os capatazes do rebanho. Gerenciam, supervisionam,
mantêm a ordem, mas não criam nada, não governam de verdade. Apenas cuidam do gado para os verdadeiros senhores. Eles recebem privilégios, mas pagam um preço. Devem lealdade absoluta e devem manter o ciclo funcionando. Entretenimento, distração, consumo, sacrifício. Cada imagem, cada campanha, cada show é uma engrenagem do culto e nós ainda somos a oferta no altar. Capítulo 7. A Matrix biológica. À primeira vista, o corpo humano é uma maravilha da criação. Uma estrutura complexa, refinada, com bilhões de células trabalhando em perfeita sincronia. Músculos que reagem à vontade. Olhos que captam a luz do mundo. Um coração que pulsa com vida. Uma mente que sonha. Mas, e se tudo isso for apenas a superfície de um projeto muito mais sombrio? E se o corpo humano, com toda a sua beleza e complexidade, for uma prisão camuflada de templo? Uma cápsula biológica criada não para expandir, mas para conter. Segundo tradições gnósticas, textos esotéricos e doutrinas antigas esquecidas, o corpo não é o lar da alma. É sua cela. Uma armadura genética construída por seres que queriam aprisionar o divino dentro do limitado. Conter o infinito em um recipiente de carne. Controlar o incontrolável. A alma humana, segundo essas tradições, é uma centelha do todo, uma emanação de algo vasto, eterno, inconcebível. Mas, ao ser inserida neste corpo, sua percepção é reduzida. Seu campo de visão é limitado, sua memória é apagada, e ela é colocada para viver um ciclo artificial chamado vida, com nascimento programado, com sofrimento inevitável, com distrações constantes, com dor, frustração, competição, escassez, doença, envelhecimento e, por fim, morte. Um ciclo fechado, perfeito, operando como uma usina de extração de energia espiritual. Cada emoção intensa, medo, dor, desespero, raiva, angústia, gera uma liberação energética. Essas cargas emocionais, invisíveis a olho nu, são absorvidas por um sistema que transcende a dimensão física. Elas alimentam algo que não conseguimos nomear, algo que se esconde por trás da estrutura da realidade, algo que consome a energia que produzimos, sem sabermos. Essa é a Matrix biológica, uma prisão que não precisa de grades, porque o corpo já é a cela, a mente é o carcereiro, e a vida cotidiana, com seus boletos, prazos, ruídos e distrações, é o algoritmo que garante que ninguém perceba. A tecnologia ao nosso redor, vendida como progresso, pode ser, na verdade, a grande distração final. Redes sociais que sequestram a atenção, comidas processadas que entorpecem os sentidos, traumas geracionais que nos mantêm presos a narrativas emocionais, ritmos acelerados que nos impedem de pensar. Não se trata de destruir o corpo. Muito pelo contrário. Trata-se de usá-lo até o último suspiro. De extrair dele não apenas trabalho, mas emoção, energia, dor, alma. Porque não somos apenas gado físico. Somos gado energético. E a Matrix, essa Matrix invisível, inteligente, adaptativa, está calibrada para colher cada gota da nossa centelha. O corpo é o campo, a alma é a semente. E a colheita não é apenas inevitável, é constante. Capítulo 8. Rituais no subsolo. Debaixo das grandes cidades, debaixo dos arranha-céus, dos palácios governamentais, dos centros financeiros e até de escolas e estádios, existe um outro mundo. Um mundo que não aparece nos mapas, que não é discutido nas universidades e que jamais será mostrado nos noticiários. Túneis, corredores subterrâneos que se estendem por dezenas, em alguns casos centenas de quilômetros. Alguns tão antigos que já estavam ali antes da construção da própria cidade. Outros, mais recentes,
feitos com tecnologia avançada e precisão milimétrica. Muitos deles não constam em nenhum registro público. Nem mesmo os satélites civis podem acessá-los. Desde a Segunda Guerra Mundial, programas secretos, como o Projeto Paperclip e outras iniciativas paralelas nos Estados Unidos, União Soviética, Alemanha e Israel, construíram complexos subterrâneos inteiros. Não estamos falando de simples bunkers. Estamos falando de verdadeiras cidades ocultas, laboratórios genéticos, centros de experimentação humana, salas cirúrgicas, áreas de confinamento, câmaras ritualísticas. E há algo ainda mais impressionante: relatórios vazados por ex-funcionários da CIA e do MI6 afirmam que esses centros são interligados por sistemas de transporte ultra-rápido que operam em túneis magnéticos, invisíveis para o cidadão comum. Enquanto você está preso no trânsito ou caminhando pela calçada, há movimentação de corpos, cargas e entidades sob seus pés. Mas por que tanto interesse no subsolo? Porque lá embaixo o ritual pode ser completo, sem interferências, sem julgamentos, sem satélites, sem câmeras, sem imprensa, sem moral. Lá embaixo, a realidade opera sob outras regras, regras antigas, arcaicas, regras babilônicas que nunca deixaram de ser seguidas por aqueles que continuam os pactos de sangue. Testemunhos anônimos de ex-militares, médicos arrependidos e infiltrados falam com pavor de sons inumanos ecoando pelos túneis. Gritos sufocados por concreto. Presenças que não pareciam humanas, mas também não eram exatamente alienígenas. Seres de olhos escuros, pele translúcida, movimentos que não obedecem à física comum. Híbridos, sobreviventes de outras raças, guardas rituais de uma linhagem esquecida. Ali, os portais se abrem. Portais reais, alimentados por dor, sangue e frequência ritualística. Portais para onde? Ninguém sabe ao certo. Mas tudo indica que são usados para comunicação, travessia e transporte. Transporte de quê? De quem? Os sumérios falavam de túneis que conectavam a superfície da terra aos lugares sagrados debaixo do mundo. Espaços usados pelos deuses para receber oferendas sem serem vistos. Talvez esses espaços ainda estejam ativos. E talvez seja lá embaixo que a verdadeira colheita acontece. Não com enxadas, mas com bisturis, com cânticos antigos, com câmaras revestidas de chumbo, com tecnologia e ocultismo trabalhando juntos. Na superfície, a ilusão da civilização. Mas sob os pés do mundo, o culto continua. Mais vivo, mais oculto, mais faminto do que nunca. Capítulo 9. Os deuses nunca foram embora. Dos templos da Suméria às pirâmides do Egito, dos pergaminhos hebraicos aos mitos cananeus, há uma narrativa recorrente que atravessa culturas e continentes. Os deuses vieram do céu. Eles desceram em glória, dominaram a natureza, ensinaram a agricultura, a metalurgia, a escrita, os rituais. Eles fundaram cidades, criaram leis, marcaram o tempo pelas estrelas e depois foram embora. Essa é a versão que nos foi dada. E como todas as versões confortáveis, ela esconde mais do que revela. Zecharia Sitchin, um dos grandes decodificadores das tábuas sumérias, foi categórico. Nem todos os Anunnaki partiram. Alguns foram embora, sim, mas outros, os mais estratégicos, os mais ambiciosos, ficaram. Eles não estavam interessados em guerras, nem em glória. Eles estavam interessados em algo mais duradouro, o controle absoluto da humanidade. Mas para isso, precisavam desaparecer dos olhos do povo e se dissolver dentro da própria civilização que ajudaram a criar. Abandonaram suas formas originais, suas armaduras celestes, seus tronos de pedra. Assumiram aparências humanas
Infiltraram-se nas linhagens reais, nas ordens sacerdotais, nos impérios em ascensão. Criaram dinastias de sangue programado, linhagens híbridas com aparência humana e mente ancestral. E, acima de tudo, mantiveram o controle do alimento essencial, a alma humana. Eles não precisam mais se apresentar como deuses. Hoje, agem através de religiões, de ideologias, de corporações, de estruturas invisíveis que governam o mundo moderno. Eles não ordenam com a voz, comandam com algoritmos. Não precisam descer em naves, pois nunca subiram. Guiam as guerras, criam crises, moldam economias. Distribuem o caos como quem conduz o gado para o abate. E tudo isso sem aparecer. Eles vivem nos bastidores da realidade, atrás dos selos maçônicos, entre os arquivos secretos do Vaticano, nos subterrâneos dos bancos centrais, nos genomas ocultos de famílias que governam em silêncio há milênios. São os senhores invisíveis, os senhores do sangue. E cada vez que alguém é abatido, traído, sacrificado, manipulado, cada vez que o sofrimento humano alcança seu auge, eles colhem. Não se engane, a ausência de seus nomes nos livros modernos não significa esquecimento. Significa operação silenciosa. Eles estão mais ativos do que nunca, mais integrados, mais perigosos e talvez mais próximos de nós do que imaginamos. Capítulo 10. O silêncio das estrelas. O céu noturno é vasto, infinito, pulsante de galáxias, estrelas e mundos além da imaginação. E ainda assim, permanece em silêncio. Nenhuma mensagem interplanetária, nenhum sinal inequívoco de vida avançada, nenhuma nave descendo diante dos olhos do mundo. Nada. Mesmo após séculos de observação astronômica, bilhões investidos em tecnologia, radiotelescópios apontados para todos os cantos do cosmos, nenhuma resposta. E então a pergunta emerge, como um sussurro incômodo: esse silêncio é real ou é imposto? E se o motivo pelo qual nenhuma civilização entra em contato conosco não for ignorância, mas sim ordem superior, uma quarentena, um bloqueio, uma política cósmica de não interferência, não por ética, mas por conveniência? E se nós já fomos negociados, vendidos, selados, marcados como propriedade, uma espécie domesticada, uma raça colhida ciclicamente, um planeta transformado em zona de abate energético, onde a vida é apenas a superfície de um experimento muito mais antigo? O teatro da existência humana pode ser, no fundo, um espetáculo encenado para olhos que não vemos. Cada nascimento, cada dor, cada guerra, cada sacrifício, produzindo uma carga emocional, vibracional, espiritual, para ser extraída. E enquanto olhamos para as estrelas em busca de irmãos cósmicos, elas apenas nos observam, fria e silenciosamente. Mas talvez o silêncio não signifique abandono. Talvez não seja ausência. Talvez o silêncio seja cumplicidade. Outras civilizações podem conhecer a verdade e ter aprendido a não intervir, apenas observar, de longe, como se observam animais em confinamento. A Terra pode ser, literalmente, um ponto cego da diplomacia galáctica, um território controlado, uma fazenda energética altamente lucrativa. E como toda fazenda, não precisa ser ouvida. Só precisa continuar produzindo. Somos gado, somos carne e alma. Somos frequência e dor. E somos monitorados. Eles são os senhores, mas não os deuses benevolentes que um dia imaginamos. São engenheiros frios, coletores silenciosos, arquitetos da extração. E o universo, esse vasto mar de estrelas, assiste, com olhos que jamais piscam e ouvidos que preferem não responder. Se você chegou até aqui, parabéns. Poucos têm coragem de encarar o que se esconde por trás da superfície.
Este episódio foi apenas uma parte do grande quebra-cabeça que estamos montando juntos. Não esqueça de se inscrever no canal. Deixe o seu like agora mesmo. Esse simples gesto ajuda o algoritmo a mostrar esse conteúdo para mais pessoas. E comente aqui embaixo. Qualquer comentário é importante. Ele mostra ao sistema que este conteúdo tem valor. Se você quiser apoiar diretamente o canal, há algumas formas. Envie um Super Thanks, clicando no botão abaixo do vídeo. Torne-se um patrocinador, clicando em Seja Membro. Ou contribua via PayPal, pelo e-mail francisvalade@hotmail.com. E conheça a nossa loja de camisetas, com estampas exclusivas da série Anunnaki e o selo do canal. O link está na descrição. Lembre-se, o Holograma Histórico é uma série. Os episódios estão organizados em sequência, como uma narrativa contínua, e você pode assistir desde o capítulo 1. O link da playlist oficial está na descrição deste vídeo. Até o próximo episódio. E nunca se esqueça: Holograma Histórico, decodificando o passado.